Olá, meu nome é Cássia Medicino, sou epidemiologista e você está no canal Mínimo Vita. Seja muito bem-vindo. Hoje falaremos sobre os cuidados do farmacêutico na farmacovigilância. Mas fica aí, que é depois da vinheta. Bom, cuidados farmacêuticos na farmacovigilância. Hoje nós vamos nos ater à questão das notificações de eventos adversos e reações adversas. E numa segunda aula a gente vai ver a questão de como identificar essas reações adversas ou eventos adversos. Então vamos lá. Bom, vamos começar com notícias. Break news, né? Então Anvisa aprova novas restrições a medicamentos emagrecedores. Então, vamos lá, apesar de ser notícia de 2014, liberados no início do mês pelo Congresso Nacional inibidores de apetite Femproporex, Manzidol e Enfepramona, que tiveram sua volta ao mercado dificultado nesta terça-feira pela Anvisa. Essas substâncias haviam sido proibidas em 2011 pela agência sob o regulamento que elas faziam mais mal do que bem à saúde e que não tem estudos comprovando sua eficiência. E no início do mês, o Congresso suspendeu o veto da Anvisa e reclamando que a agência extrapolou suas funções. Então, é meio aí, briga entre dois poderes complicado, né? Bom, a Anvisa determina a apreensão de lotes de medicamentos falsos. É outra coisa complicada, né? Medicamento Ormotrop, é um medicamento de hormônio de crescimento para criança. Ele está sendo inutilizado porque a apresentação indicada determinou hoje a apreensão de inutilização de todos os lotes, que o medicamento era falsificado. Bom, a Anvisa suspende o uso de 13 lotes de anticoncepcional. Determinou a suspensão de todo o território nacional, como de 13 lotes do Ginera, produzido pela Bayer. O anticoncepcional apresentou resultados insatisfatórios, complicado anticoncepcional, né? Bom, então entra aí, gente. Então nós temos aí a farmacovigilância. Lembrando que, só dando uma recordada, que a farmacovigilância, ela vem depois dos ensaios clínicos, né? Então a gente tem os grandes ensaios clínicos randomizados com uma grande população, onde o efeito do medicamento, ele é testado, contrapartida com efeito placebo, né? Só vamos relembrar aqui. Então, os estudos randomizados se comprovam que aquele medicamento realmente tem um efeito, tem uma eficácia, ele é então liberado para uso na população. Aí sim entra em ação a farmacovigilância. Então, a farmacovigilância é uma espécie de avaliação daquele medicamento, só que na vida como ela é. Não naquele estudo randomizado em que as pessoas são controladas. A gente tem assim, o controle das características, peso, idade, sexo, doenças. Agora não, ele vai para a população. Então a gente tem a população como ela é, que dorme mal, que come mal, que trabalha muito, vive estressado. Então a gente vai ver os efeitos daquele medicamento na vida real. Então aí sim que entra a farmacovigilância. Então como que a farmacovigilância ela é definida? É ciência relativa à detecção, faltou uma crasezinha no ar, né? Avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados a medicamentos. Então, o que vem ser problemas relacionados a medicamentos? Você já sabe isso, né? Só estou dando uma revisão. Qualquer evento evitável que devido ao uso inadequado do medicamento, podendo ou não lesar o paciente. Então, quais são os tipos de problemas relacionados a medicamentos? Então, a gente tem os eventos evitáveis. Que, primeiro, interações medicamentosas. Então, falhas no regime posológico prescrito. Utilização de medicamentos por pessoas em condições distintas, ou seja, um medicamento que é indicado para idosos e as crianças tomam também. Deterioração dos medicamentos da falha no controle de qualidade, transporte, armazenamento e preparação. Então, isso tudo são eventos que poderiam ser evitáveis. Então, a farmacovigilância, ela vai atuar principalmente nessas vertentes.
Bom, então, falhas no controle de qualidade. Então, vamos lá, mais breaking news, né? A Anvisa suspende lote de omeprazol, a Anvisa suspende lote de vermífugo. Na realidade, em muitas vezes, essas falhas no controle de qualidade, elas são identificadas pelo próprio laboratório. Então, o próprio laboratório solicita à Anvisa a suspensão daquele lote. Ou então, essas falhas podem ser identificadas em laboratórios de referência, que a Anvisa manda analisar, né, e pode ser detectada também. Bom, e interação medicamentosa, olha aí outra notícia, né? Mulheres com hepatite C, atenção aos anticoncepcionais. Então, eles detectaram que, né, a farmacovigilância detectou que existem, quem toma anticoncepcional e antiviral para hepatite C pode ter uma interação medicamentosa e pode diminuir o efeito dos medicamentos. Bom, então é isso. Então, o ensaio clínico, ele é fundamental para a liberação daquele medicamento na população. Mas, por mais robusto que o ensaio clínico seja, ele nunca vai ser mais importante que a farmacovigilância. Então, a farmacovigilância, ela tem o poder de suspender o uso de um medicamento por algum daqueles efeitos evitáveis ali que pode ter ocorrido, né? Então, os fármacos, então a farmacovigilância, ela vai ser meio que para sempre, né? Então, os fármacos estão entre os produtos mais pesadamente regulamentados na sociedade. Isso se deve, em parte, ao impacto da difusão dos eventos adversos, ok? Bom, então, uma prática aqui para a gente fazer, vamos lá no site da Anvisa e vamos dar uma consultada nos mais recentes, das mais recentes notificações de irregularidade, né? Então, vamos digitar esse site aqui, né? E vamos entrar nos produtos irregulares. Então, vamos lá. Eu já digitei o site aqui para a gente ganhar tempo, tá? Então, eu vou descer lá nos produtos irregulares. Então, tá aqui. Ok? Então, consulta dos produtos irregulares. Eu vou consultar os produtos identificados após 2019. Clicar. Então, ele pede aqui ter um filtro. Então, eu vou considerar, por exemplo, vou pegar lá, vamos pegar mês de maio, né? Vamos ver se, né? Recente, né? Até hoje. Vamos ver o que a gente acha. Vamos pegar o quê? Vamos pegar medicamentos. Vamos pegar medicamentos e vamos pegar também, vamos tentar aqui, produtos para diagnóstico in vitro. Vamos pegar correlatos também? Pode ser, né? Insumos farmacêuticos. Vou pegar mais. Então, 4 opções desse mês de maio. Vamos lá, consultar. Então, quantos que deram, mais ou menos? Vamos ver aqui. Deram 2 páginas, então deu 20 notificações só do mês de maio. Então, por exemplo, vou pegar aqui o medicamento, né? Esse Coruvital aqui, desse Green Line, empreendimentos comerciais. Vamos ver o que aconteceu, por que ele foi notificado. Medicamento, empresa produtos sem registro. Então, comprovação da propaganda e comercialização de produtos sem registro, notificação. Isso é muito comum, eles apreenderem produtos que não têm registro na Anvisa. Ainda mais hoje em dia, gente, com essa questão, nem sei se foi o caso, dessa questão da propaganda via redes sociais, isso está ficando muito comum, propaganda de medicamento que prometem, né? Vai aqui, ó, vamos ver produtos para a saúde, aqui, ó, cosméticos, produtos para a saúde, maquiagem, agulha de dermopigmentação, olha só a questão dessa estética, o pessoal fazendo pigmentação, principalmente nos lábios, né? Então, tem que tá feio. Então, olha só, agulhas, registro, máquina de maquiagem definitiva, tinta para dermopigmentação. Então, qual foi o motivo? Desvio da qualidade. Então, considerando inspeção sanitária, em função do processo realizado no período durante o qual ficou comprovada a falsificação de produtos. Então, existem vários motivos diferentes. Enquanto um era falsificado, o outro era sem registro. Vamos ver outro aqui? Só mais um. Vamos pegar aqui agora um produto, aqui ó, vamos pegar esse aqui, Drogaria Pacheco, fiquei curiosa. Recolhimento, assim ó, avaliação de soro de conversão.
pós-vacina. Então, ou seja, deve ser um exame para ver se após a vacina, provavelmente deve ser Covid, não sei, está especificando aqui, né? Se você já fica imune, você tomou vacina. Então, considerando comprovação, divulgação irregular do produto pelo site da drogaria Pacheca, é o Covid, teste Covid, no qual estão sendo atribuídas indicações. Então, assim, propaganda irregular. Provavelmente tinha que entrar, não sei se esse site está liberado, para a gente poder ver a propaganda. Provavelmente eles estão prometendo uma coisa que pode não acontecer, né? Bom, gente, então é isso, né? Então, né, voltando aqui, seria o passo a passo para você chegar nessas. Então, seria uma consulta que a gente pode fazer dessas notificações. É sempre bom a gente estar sempre dando uma olhada nisso, nós como farmacêuticos, né, para a gente ter uma noção do que está sendo proibido por aí, né? Bom, então vamos ver um pouquinho sobre a história da farmacovigilância. Então, é engraçado, quando a gente fala de história da saúde, né, a gente sempre lembra de Hipócrates. E as reações adversas aos medicamentos, elas sempre foram observadas durante toda a antiguidade, né? Então, Hipócrates, né, que é o pai da saúde, ele já dizia que, antes de tudo, não cause dano, não prejudique o paciente. Então, se você tem um tratamento que o tratamento vai causar mais mal do que alívio, então não trata, é preferível deixar o paciente doente, ok? Então, assim, o Código de Hammurabi, 2000 anos antes de Cristo, já falava lá assim, que um médico, na verdade não era médico, mas assim, um profissional da saúde, ele causasse a morte do paciente, esse profissional perderia as próprias mãos. Então, assim, a coisa é feia, né? Então, a gente tem o Galeno, né? Galeno a gente fala que foi o pai da farmácia, porque ele tratava os doentes, mas só que ele tinha essa questão do racionalismo versus empirismo. Ele não aceitava um tratamento para um doente que não tivesse uma certa lógica, uma certa explicação de o porquê que você estava optando por aquele tratamento. Então, Galeno, 131 anos depois de Cristo, ele já começou com essa ideia vamos supor, que a gente fala de hoje sobre medicina baseada em evidências, né? Tratar a pessoa, assim, com tratamentos que têm uma certa explicação para você estar escolhendo aquele tipo de tratamento, né? E o Rhases, também depois de Cristo, mais para frente, ele já questionava essa questão, que ele preferia, não, vamos tratar a pessoa com remédio simples, no lugar dos remédios, vários remédios ao mesmo tempo. Vamos pedir um tratamento único. Se não der certo, passa para outro. Olha essa questão aí das interações medicamentosas, né? Já começando a surgir. Então, outros exemplos também, já mais para frente, mais 1200 para frente, o ano 1000 depois de Cristo para frente, já o imperador Francisco, ele já impunha que ele sacrificava as pessoas, que o fornecedor daquele tratamento, que o tratamento levou à morte ao paciente. Então, essas pessoas eram sacrificadas. E até que, depois de 1500, foram surgindo as primeiras farmacopeias, meio que para padronizar esses tratamentos, né? Fazer meio que para padronizar. Seria como se fosse a nossa relação de medicamentos essenciais, né? Seria a relação de tratamentos essenciais, sendo que aí eu estou dando como exemplo a farmacopeia portuguesa em 1704. Bom, com relação a reações adversas, vamos caminhando aí na história. William Whiteley, não sei como é que fala esse nome, em 1785, ele começou a observar, ele tratava as pessoas com digitais, né, que tem a digoxina, que hoje em dia é tratamento de problemas cardíacos. Ele já observou que, dependendo da quantidade que a pessoa tomava, as reações adversas poderiam até levar à morte. Ele já começou a observar essa questão aí da dose e resposta. E Luís XIV, ele proibiu o antimônio. O antimônio era utilizado para quê? Ele tinha efeitos antimicrobianos. Então, ele começou a observar a toxicidade do antimônio e começou a proibir o uso dele, ou então restringir o seu uso. Bom, e Voltaire foi um escritor famoso na França, ele já dizia que entornavam drogas que poucos conheciam, em corpos que conheciam menos ainda. Então, essa ideia de
uso racional de medicamentos, né, já nessa época. Bom, vamos lá. No século XIX, século XX, foram os primeiros registros, né, já começou a se registrar a mortalidade, começou a se fazer inquérito com relação a efeitos adversos, sendo que desenvolveu as leis das patentes, o industrial farmacêutico começou nessa época também, e que surgiu o órgão específico para cuidar desses efeitos adversos. Ele foi feito nos Estados Unidos no início do século XX, com a criação da lei Peel Food and Drug Act e a criação do American Food and Drug Administration, que é o que a gente conhece como FDA, foi o primeiro órgão, como se fosse uma farmacovigilância, né, de meio que vigiar, monitorar os efeitos adversos, não só de medicamentos, mas de alimentos também, né? Bom, alguns acontecimentos, né, mais no século XX também ajudaram muito a essas medidas, como por exemplo, a morte, o cloroforme ele era muito usado como anestésico, então muitas pessoas, morte súbita por uso de cloroforme como anestésico, isso é muito importante. A gente tem também o uso de arsênico para tratamento de sífilis, dando icterícia, né? Olha só que coisa absurda, gente. Arsênico, tratamento tolerado até para recém-nascidos, né? Então era tratamento de sífilis, porque infelizmente muitos bebês nasciam com sífilis, né? Na sífilis hereditária. Então eles davam arsênico para tratamento de criança, sendo que foi suspenso por causa de icterícia, justo em recém-nascido. Então, sério, né, gente? Então, por exemplo, esse caso também foi um caso assim muito importante, mais de 1.000 mortes de falência renal por intoxicação etileno glicol. O etileno glicol ele era utilizado no xarope, e a gente sabe, etileno glicol ele é usado para quê hoje em dia? Ele é utilizado para combustível, né, para aumentar a potência do combustível. Etileno glicol a gente coloca em motor de carro, e nessa época ele era usado como um dos componentes de xarope. Você vê como que é complicado, né? Tem até um filme muito interessante. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, quer ver? Ele chama, se eu não me engano, As Meninas do Rádio. Já tá até aqui, ó. Nas do Rádio, né? As Meninas Rádio. Deixa eu colocar filme aqui, ver se aparece. Então, gente, As Meninas Rádio. Filme? Não deu. Vamos ver se tem aqui a foto. Aqui, gente, é esse filme aqui, ó. Esse filme aqui, ó, até filme novo, 2018. Esse filme, ele é lindo. Ele fala sobre uma fábrica de relógio em que as meninas trabalhavam com... Aqui, elas trabalhavam pintando os números dos relógios, só que a tinta era a tinta fosforescente, ela era à base de rádio, um medicamento, um produto radioativo, né? Então muitas delas tiveram muitos problemas por causa do efeito desse medicamento, desse rádio, né? Então assim, é muito interessante esse filme. Na verdade eu não vi esse filme ainda, vou prometer que eu vou ver e a gente comenta depois. Ele é muito interessante, tá? Eu vou falar muito bem dele. Então vamos lá, continuando aqui, né? Bom, aí o Monteiro Lobato, né, ele já em 1964, ele já falava essa questão também dos eventos adversos. Em matéria de drogas, nem é bom falar. Iodoforme adulterado com enxofre, emetina fabricada com sais de quina, quinina e aspirina feitos com lactose, óleos minerais medicinais falsificados com ácido sulfúrico impuríssimo, contendo arsênio, e o cúmulo de 914 ampolas que não passa de finíssimo pó de fubá de milho amarelo. São Paulo virou paraíso de fraudes bromatológicas, indefesa como está a cidade, confiada a uns fiscais que fiscalizam para si os desalmados, envenenam-nos por todas as vias e amontou fortunas colossais à saúde alheia. São as duas coisas que, vale a pena, falsificar e fiscalizar. Então, como que nessa época a questão era muito pior do que é hoje, né? Mas a gente viu lá no site, né? Como que ainda existe muita falsificação. Então, isso ainda a farmacovigilância ela ainda é fundamental. Opa, e aqui não, aqui. Bom,
eu sobrevivi. Eu quis colocar isso aqui, é pra mim, né? Por exemplo, eu quando era criança, minha mãe usava Neucite em mim, né, pra tratar piolho. Gente, Neucite, ele é assim, ele é muito tóxico, ele é um veneno pra inseto. E usaram Neucite na minha cabeça. Óleo de rícino, gente, óleo de rícino é óleo de mamona. Olha só. E eu usei laxante. Quando a gente estava com o intestino preso, de tanto comer goiaba, a gente tomava óleo de rícino. Olha que perigo. E óleo de nina é roça mamona, que é extremamente tóxico, né? Bom, mas um grande caso, um grande exemplo de reação adversa, que realmente nasceu a farmacovigilância, foi em 1964, a talidomida. A talidomida era um medicamento que era usado em grávidas para, em caso de enjoo, tonteira assim, da mulher grávida, gestante. E o que aconteceu? As crianças estavam nascendo com focomielia, que era, muitas delas, ou sem os membros, só os membros superiores, ou então os membros superiores e inferiores, sem as mãos e sem os braços e as pernas. Então isso foi assim, o maior escândalo em termos de reações adversas que a gente tem na história da farmácia. Daí que surgiu da farmácia, daí surgiu a farmacovigilância. Ok? Bom, gente, vamos continuando ainda. A gente tem também um site que é muito bom a gente conhecer também, que é um site da Organização Mundial de Saúde. Esse já não é especificamente com eventos adversos, mas ele especifica as reações adversas, que é o Vigia Access. Então a gente vai entrar nesse site aqui para a gente conhecer. Vamos lá. Aqui, vamos ver se dá. Aqui, já entra ali. Aqui, então a gente vai entrar nesse site. Aí a gente... Porque ele fala que esse site é uma coletânea de todas as reações adversas do mundo, elas são coletadas nesse banco, ok? Mas não significa que o fato de uma reação adversa ocorrer, não significa que você tem que suspender aquele medicamento, né? Então, basicamente, ele fala bastante isso, né? Que, ó, never stop or change the dose for any prescription medicines without consulting your physician. Então, assim, você não pode parar enquanto não consultar seu médico, mas aqui ele te dá uma série de reações adversas que pode acontecer. Então, a gente confirma que está ciente disso, né? E entra no site. Aí aqui você pesquisa o tipo de droga, o tipo de medicamento que você quiser. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui e vou pegar dipirona. Tequinho, vem cá, mamãe. Vem. Vem cá. Vamos lá. Então, dipirona, metomizole, tá aqui. Tá, ok. Então, o que ele traz pra gente? Então, desde quando esse site foi criado, já foram 28.214 notificações sobre efeitos adversos da dipirona. Então, aqui eles falam os potenciais efeitos adversos, o que você vai ter, né? Isso que deixa bem claro na linguística. Então, aqui, desordens cardíacas, desordens, né, doenças na questão do sistema linfático ou sanguíneo, desordens endócrinas, dos olhos, enfim, né, gastrointestinais. Então, vamos pegar, por exemplo, a mais frequente, se eu não me engano, é pele. Deixa eu ver. Aqui, 29% das notificações foram questão da pele e tecido subcutâneo. Então, a gente entra aqui, aí até fala, né, os tipos, né? Prurido, racho, urticária, eritema. Então, aqui fala os tipos de síndrome de Stevens-Johnson, dermatite, necrose tóxica. Então, assim, o que a dipirona pode trazer, né? Então, por exemplo, se a gente continuar aqui, eles também trazem as informações. Aonde que esse foi mais frequente, o número de notificações. Atenção que essa frequência aqui muitas vezes não condiz com a realidade, porque depende do órgão que está coletando essas informações. Então, a África, a Oceania, muitas vezes pode ser subnotificações, né? E aonde que, dentro das notificações, nós temos mais mulheres, 57%, homens 40%, no caso de
E também a faixa etária, mais de 18 a 44 anos. E também, isso aqui é interessante também, a linha do tempo, né? Então, olha só, aqui tem pouca notificação, porque ainda é pouco limitado os bancos da Organização Mundial de Saúde, né? Então, você vê que a partir de 2008 a gente pode realmente considerar, né, um crescimento, olha só, um crescimento, né, assim, importante do número de notificações com a dipirona, né? 2022 ainda não acabou, então ainda falta um tempo, a gente não pode nem levar em consideração, né? Então, bastante complicado. Vamos voltar aqui. Nossa. Então é isso. Então, por exemplo, né, eu peguei um exemplo aqui, Neosaldina, dos medicamentos mais vencidos, tem dipirona, isoproptena e cafeína, né? Então é que eu fui um por um, fui completando a nossa tabela aqui, o total de notificações. Peguei os 3 últimos anos e os principais, tipo, olha só, mucrato, disometroptena, olha só, quase não tem notificação. Cafeína também é pouco com relação à dipirona, né? O maior efeito adverso, reação adversa da cafeína é envenenamento, e realmente da dipirona são as reações do tecido subcutâneo. Bom, vocês vão fazer para mim, na realidade, eu quero que vocês dividam a turma em 4 grupos, tá? Quais são os exercícios? Vocês vão pegar no período de 2001 até atual, um grupo vai fazer isso aqui para nós, o outro grupo vai preencher, vai responder essa pergunta, e essa para a gente poder discutir na próxima aula, tá bom? E o exercício 2, vocês vão pegar esse site, esse último da Organização Mundial de Saúde, vai escolher um medicamento. Eu gostaria que o pessoal ou escolher a questão do medicamento de doenças infecto-contagiosas, outro poderia pegar também doenças endócrinas, doenças do aparelho cardiovascular, e responder essas perguntas aqui para mim. E depois, baseado nessas informações que vai coletar, quais são as discussões que a gente poderia levantar? Esses 2 exercícios vão ficar para a nossa próxima aula, para a gente fazer uma discussão. Referências. Ok, gente. Então, essa aula a gente para por aqui. Na próxima aula, a gente vai fazer uma discussão sobre esses exercícios que vocês vão levar para a gente, completos. E depois, no próximo assunto, a gente já vai falar como identificar essas reações adversas. Até lá!